Napoleão Bonaparte passou de uma família de nobres menores na ilha francesa da Córcega para se tornar governante de grande parte da Europa continental. Após sua derrota em 1815 na Batalha de Waterloo, hoje Bélgica, ele foi forçado a se exilar na remota ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, onde viveu o restante de seus dias. Embora Bonaparte possa ser conhecido por ser baixinho, o seu alcance ao longo da história é imenso. Por gerações, os historiadores realizaram incontáveis estudos históricos sobre sua vida e seu império. Nascido na ilha de Córcega em 1769, ele foi batizado de Napoleone de Buonaparte e depois mudou seu nome para Napoleão Bonaparte, quando se casou em 1796. A Córcega era mais ou menos independente. Gênova controlava a ilha nominalmente, quando foi conquistado pela França entre 1768 e 1769. A mãe de Napoleão, Maria Letícia Bonaparte, e o pai, Carlo Maria de Bonaparte, apoiavam o domínio francês e os membros da família. E os membros da família foram reconhecidos como nobres franceses menores pelo governo francês. Esse reconhecimento tornou mais fácil para Bonaparte frequentar a escola militar e receber treinamento como oficial de artilharia. Bonaparte se tornou fluente em francês até frequentar a escola militar em Brienne, França, em 1779 a 1784. Após concluir os cursos em Brienne, ele frequentou a École Militaire, uma academia militar mais avançada de Paris. Ele se formou em 1785 e foi comissionado como oficial de artilharia no exército francês. A Revolução Francesa, que começou em 1789 e levou à decapitação do rei francês Luís XVI, criou um ambiente político instável no qual Bonaparte poderia usar suas proezas militares para subir rapidamente ao poder. Sua ascensão começou em 1793, quando um grupo de franceses leais à monarquia francesa capturou a cidade de Toulon com a ajuda dos britânicos. O governo republicano ordenou uma expedição militar para retomar a cidade, e Bonaparte serviu como um dos principais líderes da operação, desenvolvendo um plano de batalha que levou à retomada da cidade. Então, em 1795, Bonaparte ajudou a liderar uma força militar que derrubou uma rebelião em Paris. Em 1796, Bonaparte foi nomeado comandante das forças francesas na Itália e em um ano suas tropas haviam conquistado grandes partes da Itália e parte da Áustria. Os territórios conquistados foram forçados a pagar dinheiro e bens à França. Bonaparte usou marchas rápidas para manobrar e dividir as forças inimigas. Ele posicionou seus soldados estrategicamente para que, quando uma batalha acontecesse, seu exército ultrapassasse a força inimiga. Ele elogiou seus soldados, referindo-se a eles às vezes como irmãos de armas, e tentou manter a moral elevada. O sucesso militar na Itália aumentou a reputação de Bonaparte na França, o que o levou a uma maior posição de poder no governo republicano da França. Em 1798, Bonaparte liderou uma expedição militar francesa ao Egito, um país controlado pelo Império Otomano. Ele esperava tomar o Egito e conquistar grande parte do Oriente Médio. Enquanto a expedição conseguiu tomar o norte do Egito, as forças de Bonaparte foram cortadas quando os britânicos derrotaram uma frota francesa na Batalha do Nilo. E isso tornou difícil para a França enviar supremos reforços às tropas cansadas de Bonaparte. O componente científico da expedição foi mais bem sucedido. Bonaparte trouxe uma grande equipe de cientistas com ele, que registrou uma grande quantidade de informações sobre os monumentos antigos do Egito. Mais importante, a Pedra de Roseta foi descoberta, um achado que permitiu a decifração de hieróglifos egípcios antigos. Enquanto as tropas de Bonaparte estavam retidas no Egito, a situação estava se deteriorando para a França. A Áustria e a Rússia entraram em guerra com a França, juntando-se à Grã-Bretanha e ao Império Otomano. E revoltas eclodiram na França, enquanto pessoas leais à monarquia francesa tentavam derrubar o governo. Aproveitando a situação, Bonaparte deixou o Egito para a França em 1799 e liderou um golpe militar que o nomeou primeiro cônsul da França.
Em 1802, Bonaparte tinha um histórico militar notável. Havia derrubado rebeliões na França, conquistado a Itália e forçado os outros países a pedir paz, derrotando seus exércitos no campo de batalha. A influência de Bonaparte como primeiro cônsul aumentou constantemente e, em 1804, após um referendo, ele foi eleito imperador da França. Para manter o povo, o novo imperador fez muito uso da censura para impedir a expressão de qualquer oposição. Ele também se certificou de que numerosas pinturas dele fossem desenhadas e exibidas como destaques em edifícios públicos. Germain de Staël publicou um romance que Bonaparte interpretou como crítico dele, e assim o autor foi exilado da França em 1803. Na época daquele exílio, de Staël escreveu sobre Bonaparte que existe apenas um homem na França. Vê-se um nevoeiro chamado nação, mas não se pode distinguir nada. Só ele está na frente e no centro. Bonaparte também reformou o Código Legal, introduzindo o Código Napoleônico, que substituiu vários códigos de leis locais por um Código Nacional usado em toda a França e parte do Império Maior de Bonaparte. Embora o código tivesse disposições que permitiam a liberdade da religião, era muito restritivo aos direitos das mulheres, dando ao marido de uma mulher um vasto poder sobre ela. Sob o governo de Bonaparte, a França geralmente estava em guerra com outros países. Embora tenha sido capaz de infligir pesadas derrotas à Áustria e à Prússia, o vasto poder naval da Grã-Bretanha impossibilitou a invasão da Grã-Bretanha. Ele tentou impor um sistema continental, impedindo os países da Europa de negociar com a Grã-Bretanha, mas teve pouco efeito. Com o passar do tempo, os inimigos de Bonaparte usaram novas táticas para derrotar seu exército. Em 1804, seus militares sofreram uma grande derrota quando as tropas francesas no Haiti, que tentavam reimpor a escravidão, foram derrotadas por uma população nativa ferozmente contra a escravização. Eles usaram técnicas de guerrilha para destruir o exército francês. Após a derrota, Bonaparte vendeu a Louisiana para os Estados Unidos e concentrou suas campanhas militares no continente europeu. Porém, a pior derrota de Bonaparte ocorreu quando ele tentou invadir a Rússia em 1812. Com mais de 400 mil soldados, Bonaparte conseguiu tomar Moscou, mas a vitória durou pouco. Grande parte da cidade foi destruída e, com os suprimentos escassos, Bonaparte foi forçado a recuar, perdendo muitos homens durante o recuo devido aos duros invernos, desnutrição, doenças e ataques russos. Em 1813, Bonaparte estava na defensiva com tropas da Rússia. A Grã-Bretanha, Espanha, Áustria e Prússia gradualmente empurrando suas tropas de volta à França. Em 1814, forças desses países invadiram a França, chegando a Paris em abril, e forçaram Bonaparte a abdicar, enviando-o para o exílio na ilha de Elba, no Mediterrâneo. Bonaparte voltou à França em 1815 e recuperou o poder, mas governou apenas cerca de 100 dias antes de ser derrotado na Batalha de Waterloo. Desta vez, ele foi exilado em Santa Helena, uma ilha no Atlântico Sul, longe da França. Observado de perto pelos guardas britânicos, Bonaparte viveu os últimos 6 anos de sua vida na remota ilha, morrendo de câncer gástrico em 1821. Este vídeo conta com o apoio da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso você seja novo por aqui. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e fomos!